Beleza, vamos lá para nossa recuperação aqui de história, certo? Como vocês viram, a gente viu o conteúdo sobre os germanos, os povos chamados bárbaros e ali o fim do Império Romano, certo? Então a primeira questão ela pede para a gente o seguinte, ele diz aqui para a gente: o Império Romano do Ocidente foi conquistado e ocupado pelos chamados povos bárbaros, entre os quais os germanos, que se destacaram na conquista do Império Romano, né, e na formação da Europa medieval. Sobre a definição de quem seriam esses povos bárbaros para os romanos, assinale a opção correta. Letra A diz o seguinte: para os romanos, bárbaros eram todos aqueles povos que viviam além das fronteiras do seu império e não falavam latim. Mas os germanos dividiam-se em vários povos que tinham grandes diferenças culturais entre si. Então a letra A está corretíssima. Realmente, para os romanos, eles eram ali só uma pessoa que não tinha a mesma cultura deles. Letra B. Para os romanos, bárbaros eram todos os povos que viviam além das fronteiras do seu império e falavam latim. Eles não falavam latim, certo? Então, a B está errada. Os germanos constituíam um único povo, que está erradíssima. Na verdade, os germanos eram vários povos de diversas culturas diferentes. Para os romanos, bárbaros eram todos os povos que viviam dentro das fronteiras do seu império e falavam latim. Eles viviam fora das fronteiras e não falavam latim, certo? Então a letra D também está correta. Questão 1 está certa apenas a letra A. Questão 2. Mesmo constituindo um conjunto de povos com muitas diferenças culturais, os germanos tinham características que são comuns a todos, que podem ser encontradas na seguinte opção: família patriarcal, sim. Quem tem família patriarcal está correta. A letra A está correta. Certo? Família patriarcal. Sociedade rigidamente hierarquizada, também. Religião monoteísta. Não era monoteísta, era politeísta. Então a letra A está errada. Vamos analisar a letra B. Família patriarcal, sociedade rigidamente hierarquizada, religião politeísta e economia baseada na agricultura. A letra B está corretíssima. Só para desencargo de consciência, vamos para a letra C. Família patriarcal, sociedade sem hierarquia social, está errada, era sociedade hierarquizada. Religião também não era monoteísta, era politeísta. Letra D. Família patriarcal, sociedade rigidamente hierarquizada, religião politeísta e economia baseada no comércio, não, era na agricultura. Então, está correta a letra B. Observe a imagem abaixo, terceira questão, e analise a opção que traz a análise correta da mesma. A imagem, letra A, expressa a divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente. Está erradíssima, não tem nada a ver com isso. Está até mostrando aqui territórios do Império Romano, mas não tem nada a ver com isso. Os principais motivos que desencadearam as invasões dos germanos ao Império Romano têm a ver com o avanço dos hunos nos territórios dos diversos povos germânicos. Vindos da Ásia, os hunos invadiram a Europa, pressionando os germanos a ultrapassarem as fronteiras do Império Romano, certo? Então aqui a gente tem a letra B está corretíssima. Nesse ponto marrom aqui a gente tem o Império Huno, que estava invadindo o território dos ostrogodos aqui, por exemplo, e consequentemente esses povos germanos foram obrigados a invadir o território romano porque eles estavam sendo atacados aqui do lado deles. Então, letra B explica perfeitamente. Vamos analisar a letra C. Um dos principais motivos que desencadearam a invasão dos germanos ao Império Romano foi a necessidade que os germanos tinham de aumentar o seu território. Não, eles estavam fugindo, não era aumentando o território. Vindos da Ásia, os árabes, ou seja, está errado aqui porque não eram árabes, eram os povos hunos, pressionando os germanos a atravessarem as fronteiras. Não está errado porque eram hunos, não eram árabes. Questão 4. Sobre os domínios dos povos germanos após a invasão do Império Romano, assinale a opção incorreta. O último imperador romano foi deposto em 476 por Odoacro, rei dos germanos Eros. Está corretíssima. Com a dissolução do Império Romano do Ocidente, diversos povos germânicos dominaram diferentes regiões da Europa. Está corretíssima também. Ele está procurando a incorreta. Ao estabelecerem-se no interior do Império Romano do Ocidente, os vários povos invasores foram aos poucos organizando suas sociedades. Também está perfeitamente correta. Letra D. Todas as opções estão incorretas? Não, está erradíssimo, porque todas estão corretas. Então, a letra incorreta aqui é a letra D, certo? Lembrando que a gente estava procurando a letra incorreta. Então, a B e C estão corretas e a letra D está incorreta. 5. De todos os reinos germânicos, o que perdurou por mais tempo foi o reino dos francos. Os francos não tinham o espírito aventureiro dos outros povos e, por isso, fixaram nos atuais territórios da França e da Bélgica. Por isso, puderam manter suas características culturais. As principais dinastias do reino franco foram as dinastias Merovingia e dinastia Carolíngia. Perfeitamente, está corretíssima a letra A.
dinastia Merovíngia e dinastia Carolíngia, certo? Dinastia Merovíngia e dinastia Ming, não, dinastia Ming é na China, então a letra B está errada. Dinastia Merovíngia e dinastia de Windsor, não, dinastia de Windsor é a atual dinastia da Inglaterra, que tem a Rainha Elizabeth, então está erradíssimo. Dinastia de Windsor, de novo, que letra D. Dinastia Carolíngia está errada também. Letra A é a letra correta. Dinastia Merovíngia e dinastia Carolíngia. Carlos Martel ficou conhecido como salvador da cristandade ocidental. Adquiriu grande prestígio e poder, principalmente depois de conseguir deter o avanço dos povos árabes em direção à Europa Ocidental no conflito que ficou conhecido como Guerras Púnicas. Não, as Guerras Púnicas ocorreram entre romanos e fenícios, lá principalmente na cidade de Cartago. As Guerras dos 100 Anos, não, isso aqui foi na Idade Média, a gente está um pouco antes aqui da Idade Média. As Guerras Médicas, não, as Guerras Médicas foram guerras entre persas e gregos. A Batalha de Poitiers, em 732, sim, perfeitamente. O Carlos Martel ganhou dos árabes nessa batalha aqui de Poitiers, certo? Por isso que ele ficou tão famoso. Questão 7. Para conseguir administrar todo o império, né, no caso lá o Império Austro... Enfim, Carlos Magno dividiu-se com condados, ducados e marcas e criou o cargo de missi dominis, né, que eram fiscais que vigiavam os administradores locais. Também criou as leis capitulares, né, as primeiras leis escritas da Idade Média, certo? Então, para administrar ali, o império dele, né, o Reino Franco, o Carlos Magno criou todo esse sistema burocrático aí. Ele vai dizer o seguinte: essas leis, né, essas leis capitulares, elas faziam o quê? Elas regulavam, letra A, apenas os costumes, o comércio, a educação, a religião e a concessão de terras? Não, não era apenas isso, eu acho que tinha mais coisas. Então vamos deixar aqui a letra A. Regulavam os costumes, o comércio, a educação, a religião, a concessão de terra, a punição para os crimes, o casamento, o transporte e todos os demais fatores relacionados à vida em sociedade? Não, acho que essa letra B aqui já tem coisa demais. Então vamos passar para a letra C. Regulavam os costumes, o comércio, a educação, a religião, a concessão de terra e a punição para os crimes. Certo, letra C está certíssima. Letra A tem coisa de menos, letra B tem coisa de mais e a letra D tem coisa de bem menos. Regulavam apenas costumes, comércio e educação? Não, a letra D está errada também. Então, aqui na letra A faltou, aqui na letra B já foi demais, aqui na letra C, a letra C que está correta. Costumes, comércio, educação, religião, concessão de terras e punição para os crimes. Então, as leis capitulares tinham esses objetivos aí, de regular essas áreas, certo? Sobre a fundação do Sacro Império Romano Germânico, Sirg assinale a opção incorreta, certo? Esse Sacro Império Romano Germânico, ele unia parte do império construído por Carlos Magno ao poder conquistado pela Igreja na Europa. Vamos ver, né? O Sacro Império Romano Germânico foi fundado por Otto I, o rei da Germânia, no ano de 1962. Depois de conquistar a Lotaringia, Otto venceu os húngaros em 1955, né? Fato que lhe trouxe enorme prestígio, certo? Então, a letra B também está correta. Com a morte de Luís o Piedoso, seus 3 filhos disputaram o poder, mas só em 843 eles assinaram um Tratado de Verdun, que dividia o reino franco entre os seus 3 filhos. Então isso tem a ver com a formação de um império? Dividir um império tem a ver com a formação de outro? Não, então a letra que está incorreta aqui é a letra C. Vamos aqui ver a letra D. Papa João XII, no caso, a quem o rei Otto protegia, deu-lhe a sagração imperial no ano de 1962. Nascia assim o Sacro Império Romano Germânico, né? Ou seja, o primeiro Reich, que duraria quase um milênio, até as guerras napoleônicas. Então a letra D também está correta, tem tudo a ver com o processo de formação do Sacro Império Romano Germânico. A única letra que não vai ter nada a ver aqui é a letra C, que no caso é a letra que a gente vai marcar, porque a gente está procurando a opção incorreta, no caso, certo? Então, letra C. Beleza. Partindo na questão 9. Divisões fortaleceram os senhores locais, contribuindo para a centralização política que, somada a uma onda de invasões sobre a Europa a partir dos séculos, normandos, magiares e muçulmanos contribuíram para arruinar mais a autoridade real. Destruições, insegurança e permanentes confrontos contribuíram para estreitar as relações de dependência entre servos e senhores. Todos esses fatores aqui, a questão vai perguntar para vocês. Todos esses fatores aqui estão relacionados ao contexto de formação do feudalismo? Sim, perfeitamente. A letra A está corretíssima. Logo na letra A a gente já achou a letra certa. As divisões
fortalecimento dos senhores feudais, as invasões da Europa, tudo isso contribuiu para a formação do feudalismo. O contexto de formação do capitalismo moderno, não, o capitalismo moderno é uma coisa mais recente, certo? Começou muito depois. Ao contexto de formação da sociedade moderna, não, a sociedade moderna é a sociedade atual, isso não tem de si. E esse contexto aqui que tem na questão é de 500 anos atrás. O contexto de formação da sociedade feudal e capitalista moderna, não, só apenas com a sociedade feudal, não com a capitalista, certo? Então, a letra que está correta aqui é a letra A, contexto de formação do feudalismo. Questão 10. Sobre a imagem abaixo, pode-se afirmar que a mesma é referente, né? Então, aqui a gente tem aqui essa imagem, 3 lugares aqui coloridos, que formam aí, formavam o Sacro Império Romano Germânico. E aí a gente vai ver aqui, essa imagem, ela tem a ver com o Tratado de Verdun? Sim, mas vamos ver aqui o resto da letra A, que dividia o Reino Franco entre Carlos Lotário e Luís, filho de Luís o Piedoso, certo? Vamos ver aqui as outras então, para ver se vai... o Tratado de Versalhes, não era Tratado de Versalhes, era Tratado de Verdun, o tratado que dividiu o Reino Franco em 3 pedaços, certo? Então, o Tratado de Versalhes não é. Na letra D, a gente já percebe que tem Tratado de Versalhes. Então, se você sabe que não é Tratado de Versalhes, automaticamente você já exclui 2 opções. E aí você só vai ter que analisar a letra A e a letra C. Ao Tratado de Verdun, que dividia o Reino Franco entre Carlos, Lotário e Luís, o último imperador romano. Olha, essa questão aqui está certa até aqui. Mas ela começa a errar aqui, quando ele diz que o Luís foi o último imperador romano. Então a letra C também vai estar errada, certo? Então o que só vai sobrar para a gente é a letra A de abacate, certo? O Tratado de Verdun, que dividia o Reino Franco entre Carlos, Lotário e Luís, filho de Luís o Piedoso, certo? Então são as questões que a gente vai analisar hoje para ajudar vocês aí na recuperação de vocês. Então boa sorte a todos e que Deus abençoe.